Segunda carta do apóstolo João. Eu queria ler essa carta de apenas 13 versos e queria tecer alguns breves comentários sobre essa carta. Por favor, meu amado, siga a leitura comigo. Diz assim a palavra de Deus: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai quanto Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Irmãos, é interessante que o contexto dessa carta, final do primeiro século, por volta do ano 90, foi um dos contextos de maior perseguição durante toda a história da igreja. O final da vida do apóstolo João foi um final de vida difícil, porque estava sentado no trono de Roma, um rei tirano, insano, perseguidor dos crentes, e que muitas vezes, irmãos, tinha prazer em perseguir os crentes e colocá-los nas prisões, apenas porque ele odiava que outras pessoas prestassem culto a não ser a ele. Alguns historiadores da história da igreja chegam a dizer que esse homem talvez foi mais terrível ainda do que o imperador Nero, que na sua insanidade, por volta do ano de 64 depois de Cristo, mandou colocar fogo em Roma, usando como desculpa que ele queria fazer alguns adereços em bairros de Roma, e como eles não queriam que ele fizesse isso, ele pôs fogo. E aí depois, para se safar, ele colocou a culpa nos cristãos. Inclusive foi a razão da prisão do apóstolo Paulo, e do qual ele morreu. Depois se levantou um homem, irmãos, terrível, seu nome Dominiciano. Esse imperador, irmãos, perseguiu implacavelmente os cristãos. João viveu debaixo do tacão do imperador Dominiciano. Inclusive foi ele que lançou João na ilha de Pátimos, no qual ele escreve o livro do Apocalipse. O interessante, irmãos, que você está diante de um dos últimos escritos da Bíblia, o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o livro do Apocalipse, os últimos escritos inspirados pelo Espírito Santo na sua Bíblia e na minha Bíblia, foram escritos da pena do apóstolo João. E o interessante, irmãos, que esse período ele foi um período marcado por 2 coisas. Primeiro, foi um período marcado por grande perseguição de fora.
mas também foi um período marcado por um grande engano de dentro. Perseguição de fora e engano de dentro. Existiam muitos falsos profetas, falsos apóstolos. E no período do apóstolo João, parece que eles se proliferaram na igreja de uma forma assim tremenda. E o apóstolo João então combate esses homens e as suas falsas doutrinas. O interessante, irmãos, que esse é o contexto dessa pequena carta: perigos vindo de fora e perigos vindo de dentro, perseguições de fora e enganos de dentro. Parece até os nossos dias, né? A Bíblia, irmãos, é maravilhosa porque ela é atemporal, diz o Hernandes, ela é eterna, e é verdade. Não há nada novo debaixo do sol. Hoje, quando você vê, por exemplo, um professor em sala de aula falar de Jesus, ele está correndo o risco de perder o emprego. Quando, irmãos, que a gente ia ver isso no Brasil? Doutora Andréia, um médico, se falar de Jesus para o seu paciente, ele pode ser processado. Quando, irmãos? Quando a gente poderia ouvir isso no Brasil? Se você pegar um folheto evangelístico, se você se munir de um material de evangelismo, e de repente chegar no zoológico, Rose, de Belo Horizonte, e sentar numa das mesas dos barzinhos, e começar a distribuir os folhetos, você é preso. Quando, meu pastor, que nós iríamos imaginar que isso ocorreria no Brasil? A liberdade religiosa, irmãos, do nosso país, preste atenção, está sendo aos poucos cerceada. E chegarão dias onde a nossa fé vai ser colocada em xeque, porque vão querer calar os crentes, como já tem sido alvo de muitos através das instituições do nosso país. E a gente vê nos nossos dias os perigos de fora, as perseguições de fora. Mas como se não bastasse, irmãos, nós também enxergamos nos nossos dias perigo vindo de dentro. O apóstolo Paulo, quando se despediu dos presbíteros de Éfeso, nas praias da bela cidade filosófica de Mileto, o apóstolo Paulo alertou os presbíteros, dizendo o seguinte: olha, depois da minha partida, vocês fiquem alertas, porque pessoas de fora vão querer assolar o rebanho, mas também as pessoas de dentro. Vivemos dias, irmãos, onde temos perigos de fora e temos perigos de dentro. Falsos profetas, falsos ensinos. Aquilo que Jesus denuncia em João capítulo 10, o mercenário. Ele não ama a ovelha, ele expolia a ovelha. E a gente tem visto isso, irmãos, com muita frequência. Infelizmente, parece que essa música a gente já ouviu. E João escreve, irmãos, essa pequena carta, hábil, conciso, inteligente. E ele dá nessa pequena carta 3 recomendações. Para uma igreja que vive em tempos de perseguição de fora e engano de dentro. João, de forma muito hábil, irmãos, ele traz 3 recomendações muito lindas. Em tempos difíceis, em tempos que vivemos hoje de perigos vindo de fora e perigos vindo de dentro. Pastor, qual a recomendação de Deus para a igreja hoje, para você permanecer firme em Cristo Jesus e não se deixar abater pelas coisas que de repente você tem enfrentado até no seu trabalho? Eu fico imaginando, irmãos, um professor crente numa universidade federal hoje em dia. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram num professor crente dando aula na UEM aqui? Você já pensou, querido, um professor crente, cristão, um homem cheio de Deus,
dando aula numa universidade federal, onde a doutrina do marxismo cultural tomou conta, infestou, igual rastilho de pólvora, o pensamento acadêmico do nosso país. Eu fico imaginando que esse professor vai ter que pisar em ovos. Ele tem que entrar na sala de aula como que pisando em ovos, porque parece que se ele escorregar um pouquinho e falar um pouquinho da verdade de Deus, talvez ele pode ser escrachado pelos seus alunos. Muitos deles têm se acovardado. Muitos deles têm se calado. Muitos deles fecham a sua boca com medo de perderem o emprego. E o evangelho vai sendo sufocado pelas perseguições de fora. Pastor, quais as 3 recomendações de João em tempos de perigos de fora e perigos de dentro? A primeira delas, irmãos, versículo 1, 2 e 3. Por favor, confira comigo. O presbítero, a senhora eleita e seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Se você reparar comigo, irmãos, no versículo de número 1, João diz o seguinte: o presbítero, a senhora eleita, os seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Pastor, qual a primeira recomendação de Deus para a gente se livrar do perigo de fora e não ser enganado pelos perigos de dentro? A primeira recomendação de Deus, irmãos, é que a igreja precisa conhecer a verdade. Se você olhar nesse texto, você vai ver que a palavra verdade aparece 4 vezes em 3 versículos. A palavra verdade aparece 2 vezes no versículo 1, aparece 1 vez no versículo 2 e aparece a 4ª vez no versículo 3. O que João está dizendo é o seguinte: o presbítero, a senhora eleita. Quem é o presbítero? Ele. Quem é a senhora eleita? A igreja. Pastor, por que João está escrevendo meio em código? Por causa da perseguição. Porque essas cartas eram levadas de mão em mão. E se algum soldado romano, se alguma autoridade romana pegasse essa carta, eles não iam compreender, eles iam achar que era se tratando de uma carta pessoal, e eles então não iam atrás dessas pessoas para prenderem essas pessoas, entendem? É mais ou menos um código de guerra. O presbítero é ele, a senhora eleita é a igreja, e os seus filhos são os crentes. Veja, querido, que o contexto é de perseguição, e até a nomenclatura, como João se autodenomina, é uma nomenclatura para essa carta chegar ao seu destino, sem ser tomada pelas mãos dos perseguidores. E aí, em primeiro lugar, João diz assim: olha, eu escrevo essa carta a vocês, a quem eu amo na verdade, e não somente eu amo na verdade, mas todos aqueles que conhecem a verdade também amam. Querido, não há coisa melhor para a gente vencer os perigos de fora e o engano de dentro do que conhecer a verdade. E a verdade aqui, irmãos, para o apóstolo João, não é um sistema doutrinário não, embora ele fale da boa doutrina nessa carta. A verdade para o apóstolo João é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a esse mundo em carne e viveu entre nós, e morreu, mas ressuscitou o 3º dia. A verdade para João, irmãos, é a pessoa bendita, a obra bendita, o ensino bendito, a redenção bendita de uma pessoa que é a própria encarnação da verdade. Qual o seu nome? Jesus Cristo. Ele é a verdade. Portanto, querido, recomendações de Deus para tempos difíceis, perigos de fora e engano de dentro: conheça a verdade. João, no seu evangelho, Jesus diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. Irmãos, que coisa boa é você conhecer a verdade. Quando você conhece a verdade sobre a pessoa de Cristo e o seu bendito Evangelho, você fica mais ou menos imune aos enganos desse mundo. Pode levantar falso profeta na igreja, porque se você conhece o verdadeiro, você detecta o falso. Vocês acreditam que a minha Tereza trabalhou no banco? Tereza foi caixa de banco em Belo Horizonte, viu? A Tereza sempre me falava o seguinte: Lu, quando eu trabalhava no banco, a gente passava por uma triagem, porque foi um período no Brasil que tinha muita nota falsa. E eles faziam conosco um treinamento para a gente reconhecer nota falsa no banco. E o interessante é que o treinamento para reconhecer a nota falsa, meu jovem, não é você estudar em minúcias a falsa, não. Não é você pegar uma nota falsa e saber tudo da nota falsa. O papel, o calibre do papel, a textura do papel, a tinta do papel, o cheiro do papel. Não. O treinamento que eles dão para o bancário, para o caixa da igreja, quando pega uma nota para ele reconhecer a falsa, é você fazer um estudo minucioso. Sabe de quem? Da verdadeira. Você aprende sobre a textura do papel da verdadeira, sobre a tinta da verdadeira, sobre a impressão da verdadeira, sobre as marcas d'água da verdadeira, sobre o cheiro da verdadeira. E aí sabe o que acontece? Depois que você passa no teste, eles põem um balcão assim na sua frente, vendo os seus olhos. E eles entregam na sua mão um monte de nota. E aí você só de tocar na nota, você já pode dizer assim: falsa, verdadeira. Falsa, verdadeira. Em outras palavras, querido, sabe como a igreja fica preservada desses perigos de fora e dos enganadores de dentro? Buscando conhecer a verdade. Prossigamos em conhecer o Senhor. Se você buscar diligentemente conhecer a Cristo e sua palavra, você pode ficar certo que ninguém vai te passar na lábia fácil, não. Mas se você não busca isso na sua vida, e busca apenas assim, uma coisa leve para adocicar a sua alma e os seus desejos, você vai ser presa fácil de qualquer enganador que tiver por aí com a palavra adocicada, e de repente vai levar você. Sabe por quê? Você não conhece o verdadeiro, você está aberto para o falso. Essa é a primeira recomendação, querido. Em tempos difíceis, perigos de fora, enganos de dentro, a igreja precisa conhecer o seu Senhor, conhecer a Cristo. Pastor Luciano sempre se preocupou muito com o ensino. Eu sempre fui um pastor assim consciencioso com respeito ao ensino, porque eu acho que o que fundamenta e edifica uma pessoa é um ensino correto no seu coração. Quando você conhece a verdade, você não é levado por falsos ventos de doutrina. Quando você conhece a verdade, pode vir perseguição, porque você sabe que Deus é poderoso para te manter em pé. Mesmo quando as perseguições se achegam a você, Ele é poderoso para te ajudar. Portanto, querido, não perca a oportunidade que essa igreja está oferecendo a vocês de conhecer a verdade. Nós temos escola dominical, nós temos classes de escola dominical, nós temos cultos semanais, onde a palavra de Deus é pregada com substância, com clareza, com verdade, para que você não seja suscetível ao engano. Amém? Segunda recomendação de Deus, versículos de número 4 a 6, por favor, meu querido. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Irmãos, além de conhecer a verdade, João nos exorta a andar na verdade.
Veja que a palavra andar, na verdade, aparece 3 vezes nesse texto. O que João está querendo dizer é o seguinte: vocês precisam, em primeiro lugar, conhecer a verdade. Mas só conhecer a verdade não basta. Você tem que andar nessa verdade. E andar na verdade para o apóstolo João é obediência, porque ele fala aqui. E o mandamento é esse: andam na verdade. E o mandamento é o do amor. E o amor é quando você guarda os meus mandamentos. Aliás, foi o próprio Jesus quem disse através de João: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quando a Bíblia diz, irmãos, que nós andamos na verdade, a Bíblia está querendo dizer que quando você obedece a palavra de Deus e pratica, isso dá um arcabouço de poder para você, que não é qualquer coisa que vai te derrubar, não. Tiago fala que aquele que ouve e pratica é bem-aventurado em tudo que realizar. Isso é bênção, não é? A Bíblia diz que aquele homem que ouve a minha palavra e a pratica é considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Tem tanta gente edificando a casa sobre a areia aí, meus irmãos, que não está no gibi. Tem tanta gente construindo os seus sonhos, a sua vida em castelos de areia, e de repente quando vem a onda, leva tudo, e aí você se enche de desespero lá no final, vendo que você lá no início colocou fundamento errado, e aí a sua casa cai, e Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, foi grande a sua ruína. Papais, criem seus filhos na igreja, viu? Hoje eu acordei muito cedo, 7 e pouca da manhã, peguei meu carro, peguei aqui para Mandaguaçu, e peguei essa estrada bonita. Eu devo ter encontrado ali mais ou menos umas 600 pessoas correndo, ali naquela avenida de Mandaguaçu, correndo. Eu fiquei cansado só de ver o pessoal correndo. E eu dei glória a Deus que eu estava de carro. Oh Deus, obrigado. Não estou correndo. Nada contra você correr. Correr é uma bênção. Agora, sabe por que o coração de um pastor fica quando vê o sujeito correndo assim, domingo de manhã? O que, Rosa? Você pensa isso, pastor? Eu penso isso, irmão. O sujeito corre trocentos mil quilômetros, correndo, irmãos, lá para Mandaguaçu afora, aquele monte de gente correndo. O pensamento do pastor é assim, quer ver? Que coisa, né, meu pastor? Tem tanta gente que empreende tantos esforços em algo que é até lícito, né? Porque aquilo é lícito. Praticar um esporte é lícito. Agora, puxa vida, domingo de manhã. E aí o mesmo sujeito que às vezes está correndo lá, quando tem um culto quinta-noite aqui, ele não pode vir, sabe por quê? É longe. Eu estou cansado. Mas para correr 30 quilômetros de Maringá para Mandaguaçu e voltar, engraçado, Rosa, ele não está cansado não. Mas ele está cansado para vir na igreja. Ele está cansado para trazer seus filhos na escola dominical. Ele está cansado para aprender de Deus, do púlpito dessa igreja, para o bem de vocês mesmos. E aí a pessoa está cansada. Mas ela não está cansada para praticar o seu esporte predileto. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando vier a perseguição de fora, ou quando os falsos profetas começarem a destilar as suas palavras lisonjeiras, a sua corrida para Mandaguaçu não vai te deixar em pé, não. Quando a tribulação bater na sua porta, quando a enfermidade assolar a sua família, quando a desgraça se abater sobre você, quando a dor, a angústia da alma escancarar a porta do seu coração, sabe o que vai fazer você permanecer em pé? A fé no Filho de Deus. E isso é que João está preocupado. Eu não quero que vocês apenas conheçam a palavra, eu não quero que vocês apenas conheçam a Jesus, sabe por quê? Porque Paulo diz que o saber faz o quê? Ensober. E é verdade, saber sem prática ensoberbece. Você fica com cabeção, mas o coração miúdo.
É por isso que João, irmãos, ele faz as coisas muito bonitas. Olha, eu amo aqueles que conhecem a verdade, mas não basta apenas conhecer a verdade, nós precisamos andar na verdade, obedecer a verdade, amar uns aos outros de verdade. Porque se a gente não fizer isso, queridos, nós somos presas fáceis da tragédia dessa vida. Andar na verdade significa obedecer ao Senhor, praticar o Evangelho, obedecer a maior lei de todas. Qual é, meu pastor? Está aí no texto. O amor, amar, perdoar, acudir, abraçar, ajudar, inclusive aquele que quer mal a você. Portanto, querido, esse é o segundo antídoto e recomendação de João. Em tempos difíceis, em tempos de perseguição de fora e de engano de dentro, não apenas conhecer a verdade, mas andar na verdade. E andar na verdade significa obedecer a palavra de Deus. A gente costuma, às vezes, quando vai evangelizar uma pessoa, né, Rose? A gente abre a Bíblia e mostra um texto, ela vira e diz: não, mas eu não concordo com isso não. Você já teve essa experiência? Não, mas eu não penso dessa forma. Olha que coisa bacana. Não, mas está escrito aqui, meu bem, olha aqui, a palavra de Deus é vontade de Deus. Não, mas eu não penso assim. E aí sabe o que acontece, irmãos? A vidinha continua a mesma. Porque o que muda a gente, sabe o que é? É a prática da palavra. É aquele que pratica que é bem-aventurado em tudo que realizar. Aliás, Tiago chega a dizer que a gente não deve ser ouvinte negligente, mas operoso praticante. O Evangelho, irmãos, não é um escopo doutrinário. O Evangelho é verdade e vida, viu? Eles têm que reconhecer você, não porque você prega bem, mas é porque você vive bem. Eles têm que reconhecer você porque os seus gestos são gestos de amor, que edificam as pessoas e que traduzem o amor de Cristo para a vida dessa pessoa. Isso é andar na verdade. Não adianta, querido, você ter uma teologia boa na cabeça se o seu coração é empedernido e endurecido. Não adianta, queridos, se você tem uma boa doutrina e de repente é áspero com as pessoas, arrogante, prepotente, orgulhoso, vaidoso, busca a glória só para si e quer que a sua vontade seja imposta, de qualquer forma, doa quem doer. Meu amado, a igreja já tem sido assaltada pelo mundo de fora e por falsos de dentro. Dê testemunho da verdade, ande na verdade, pratique o Evangelho, obedeça ao Senhor e certamente Deus vai te honrar. Amém? Terceira e última, versículos 7 a 11. Interessante, irmãos, que João, ele faz um crescente. A primeira recomendação é conhecer a verdade. A segunda recomendação é, depois de conhecer, praticar a verdade, andar a verdade. E a terceira, irmãos, não podia ser outra. A terceira recomendação de Deus em tempos difíceis é permanecer na verdade. Permanecer na verdade. E aí sabe o que João diz aqui no versículo 7 ao versículo 11? Ele fala de 4 perigos. 4 perigos, irmãos, que nos desviam da verdade. E que nós temos que nos atentar para eles, nos alertar para eles. Pastor, que perigos são esses que atentam contra a verdade, para que a gente não permaneça nessa verdade? O primeiro perigo, irmãos, por favor, confira comigo, está no verso 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. O primeiro perigo, irmãos, que nos desviam da verdade é a displicência. É o perigo, meu pastor, de não olhar ao redor. João está dizendo assim: muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, e vocês não estão percebendo isso. O grande perigo, irmãos, e o primeiro deles é a displicência. O interessante é que no Village de primeiro ano, aprendi lá com o nosso querido aqui,
A novilha de primeiro ano, aquela que pare o bezerro de primeiro ano, aquela novilha nova. Quando vem, meu pastor, a onça, e olha que tem onça lá no Mato Grosso, tem onça. Quando vem a onça sai daquele matagal e vem atacar o bezerro e a novilha de primeiro ano, de primeira cria, ela é displicente. Ela não percebe, ela é presa fácil. E olha como o animal, irmãos, ele é astuto. Ele fica de olho em quem? Nas novilhas de primeiro ano. Sabe por quê? Porque elas são displicentes. Elas não correm. Elas não sabem como agir. Por quê? Porque são displicentes. Irmãos, ilustração perfeita. Sabe o que João está falando? Tem muita gente se levantando aí fora, falando coisas enganadoras, e nós não estamos percebendo. Perigo de não olhar ao redor. Ele diz, muitos têm saído pelo mundo afora. Irmãos, eu tenho muita preocupação com ministérios, meu pastor, particular. Eu tenho. Inclusive eu escrevi isso na minha tese de doutorado, de dissertação. Eu tenho muito medo, irmãos, desses ministérios fulano de tal. Entende? Muito medo, sabe por quê? Porque o ministério fulano de tal, ele não tem supervisão, ele não tem prestação de conta, ele não tem exortação, ele não tem ninguém acima dele para de repente, não é, fazer alguma coisa por ele. Ele é completamente dono e senhor de si mesmo. Eu tenho muito medo disso, irmãos. E certamente você já ouviu falar de pessoas assim, não tem? Não já? Ministério fulano de tal. Cuidado, querido. Quem tem ministério é a igreja, viu? Por isso é que eu gosto também da igreja presbiteriana. Você já ouviu falar na igreja presbiteriana assim, Ministério Reverendo Luciano Rocha? Você já ouviu falar isso? Você nunca vai ouvir isso. E olha que eu sou pastor, viu, Rose? Há 22 anos. Você nunca ouviu um pastor presbiteriano assim, quer ver? Ministério fulano. Sabe por quê? Porque para nós, aos olhos da Bíblia, nós somos na igreja pastores e servos do rebanho. Quem tem o ministério é a IPVO. A IPVO tem um ministério bonito. E um dos ministérios bonitos da igreja é o ministério pastoral. Portanto, cuidado, querido. Cuidado com a displicência. Você fica assim, displicente, e a onça, ó, nhaco, pega você. Pastor, qual o segundo perigo que nos desviam da verdade? Verso 8. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. O segundo perigo, irmãos, é o retrocesso. É o perigo de voltar atrás. Sabe por que João está dizendo? Tome cuidado para vocês não perderem aquilo que eu realizei no meio de vocês com tanto esforço. Em outras palavras, tome cuidado, porque eu trabalhei tanto tempo no meio de vocês, ensinando vocês. Tome cuidado para vocês não retrocederem. Tome cuidado para vocês não voltarem àquilo que Paulo chama lá em Gálatas, os rudimentos da lei. Toma cuidado, querido, para ao invés de você ir para frente, você não retroceder e voltar. Toma cuidado, querido, para de repente tudo aquilo que você já recebeu de ensino, de tantas pessoas que já dedicaram tanto tempo à sua vida, tudo se perder. Sabe por quê? Porque você deu ouvido ao fulano de tal. Perigo do retrocesso. Olha o que João está dizendo. Cuidado para vocês não perderem aquilo que nós temos realizado com esforço, irmãos. É esforço. Você acha que preparar um sermão, estudar, é esforço, né, pastor? Em meio a tantos afazeres pastorais, né? É um esforço, irmãos. E aí sabe o que acontece? João está dizendo assim, cuidado para você não perder aquilo que a igreja tem investido com tanto esforço na sua vida. Perigo do retrocesso. Mas louvado seja Deus que lá em Hebreus capítulo de número 10, a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem, amém? Nós somos daqueles que avançam
para a conservação da fé, amém? O Deus conhece os seus não retrocedem. Pastor, qual o terceiro perigo que nos tentam desviar da verdade? Versículo 9, todo aquele que ultrapassa, olha bem isso aí, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Veja bem, irmãos, o primeiro perigo é a displicência, é o perigo de você não olhar ao redor e ver o que está aí te rodeando. O segundo perigo é o perigo do retrocesso, é de você ter obtido algo depois de tanto tempo e voltar atrás. Mas o terceiro perigo é o perigo do acréscimo. Pastor, o que é o perigo do acréscimo? É você colocar lá o que não tem. Olha o que o apóstolo João está dizendo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina. Me lembro mais uma vez do capítulo 1 de Gálatas, Paulo aos Gálatas. A Bíblia diz que Paulo, irmãos, ficou bravo com a igreja de Gálatas. Por quê? Porque a igreja de Gálatas foi infestada por falsos apóstolos que estavam pregando um outro evangelho, ultrapassando o evangelho que Paulo pregou. Aí sabe o que Paulo diz já no capítulo 1? Ele entra rasgando, irmãos. A Rose hoje falou que no acampamento que queria encontrar, dar um abraço no apóstolo Paulo, né? E aquele homem era bravo, viu, Rose? Homem bravo também o apóstolo Paulo. Lê Gálatas, irmãos, ele abre a carta já assim com os dois pés lá no peito da igreja, dizendo assim, olha, todo aquele que ultrapassa aquilo que eu ensinei é maldito. E ele usa a palavra anátema. Maldito. Todo aquele que ultrapassa esse evangelho que eu ensinei para vocês, esse é maldito. E aí vem o apóstolo João e fala a mesma coisa, olha aqui. Todo aquele que ultrapassa a doutrina que vocês receberam, não tem Deus. Que coisa gloriosa, né? Acréscimos. Colocar na palavra aquilo que não está lá. Extrair o versículo sem o contexto, isso é um perigo. Para de repente maquiar uma fundamentação bíblica para aquilo que não tem fundamentação à luz do ensino bíblico. A mãe das heresias, sabe quem é? É a Bíblia. Pastor, como é que a Bíblia é a mãe das heresias? Simples, você pinça um versículo lá no meio do contexto, faz uma reviravolta nele, e de repente joga ele naquilo que você quer dizer. Mas se você olhar o contexto, você vai ver que aquele versículo não está dizendo isso. Aí tem uma aparência de fundamentação bíblica. Isso se chama heresia. Sabe o que é isso, irmãos? É ultrapassar a doutrina. E ó, deixa eu te dizer uma coisa. O pastor Luciano foi professor de seitas e heresias muitos anos, viu? A principal característica da seita, sabe o que é, Rose? É a Bíblia e mais o acréscimo. É ou não é? Não é? É mais alguma coisa. Por exemplo, se você de repente está aqui nessa noite e é um espírita, você até crê na Bíblia, mas você tem mais alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? O Evangelho segundo Allan Kardec. Ó. Se você de repente olhar para algumas seitas que tem aí, inclusive uns rapazinhos que andam com um terninho branco e uma gravatinha preta, quando você olha, você vai ver que eles têm a Bíblia, mas eles têm mais uma outra coisa. O quê? O livro da revelação do anjo Moroni a Joseph Smith. Essa é a Bíblia deles. Aí sabe o que acontece? No início, a Bíblia até é guindada uma posição de honra, mas com o acréscimo, a Bíblia diminui e o acréscimo toma o seu lugar. Cuidado, viu, querido? A principal característica de uma seita é acrescer alguma coisa que a Bíblia não diz. Isso é um perigo, desvia a gente da verdade. Por isso que eu gostava sempre do Dr. Billy Graham, né? Dr. Billy Graham morreu agora há pouco tempo, com 100 anos, imagina. O maior evangelista de todos os séculos depois do apóstolo Paulo. Dr. Billy Graham, ele tinha uma frase que marcou a vida dele, né?
quando perguntava alguma coisa para o Dr. Billy Graham, ele respondia assim: a Bíblia diz. É bonito, né? Não é eu acho, a Bíblia diz. E por fim, querido, para eu terminar, terceiro perigo que nos desviam da verdade está aí no versículo 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina a respeito de Cristo, né? Da pessoa de Cristo, do Evangelho bendito, puro, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras, mas o último perigo, irmãos, ao contrário da displicência lá de cima, é a complacência. O que é a complacência? É você se filiar e ter comunhão com essas pessoas. Aqui não significa, viu, irmãos, você não abrir a sua casa para receber os seus amigos que não pertencem à mesma fé que você. Não tem nada disso nesse texto. Esse texto está dizendo o seguinte: naquele tempo, os missionários cristãos saíam para pregar o Evangelho e eles encontravam guarita na casa dos crentes. Inclusive a terceira carta de João, se você ler depois na sua casa, você vai ver que fala sobre isso. Gaio é um homem hospitaleiro, que ele recebia na sua casa os crentes, os missionários crentes, davam a ele sustento, davam a ele alimentação e ainda davam uma ofertinha para eles irem para outro lugar. E João então escreve uma carta para Gaio, dizendo que ele era um crente espetacular, colaborador do Evangelho, porque ele fazia esse tipo de coisa. Veja, querido, que o contexto aqui é exatamente esse. Esses falsos profetas, eles iam nas casas e queriam também guarita nas casas dos cristãos. Só que quando os cristãos abriam as casas para acolher essas pessoas, eles começavam a divulgar sua falsa doutrina e conquistavam muitos que estavam às vezes fracos na fé. Aí o apóstolo João vem, irmãos, e escreve dizendo o seguinte: olha, se algum deles bater na sua porta, você não tenha comunhão com eles. E aí ele fala dessa complacência, o perigo de você receber esse tipo de coisa e começar a ter comunhão com esse tipo de coisa, e de repente isso pode desviar você da verdade pura, simples e bendita do Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu quero concluir com uma ilustração bonita disso. O perigo, irmãos, da displicência, do retrocesso, de acrescer alguma coisa ou de ser complacente com essas coisas, não é? A verdade, ela não pode ser negociada. Muitas coisas podem ser negociadas, mas a verdade com respeito a Cristo e a palavra de Deus, ela não pode ser negociada. E muitas vezes a gente corre o perigo de não permanecer na verdade, de ouvir falsos ensinos ou uma perseguição forte que vem de fora, e aí de repente a gente se desviar dessa verdade e a gente às vezes tropeçar e cair. Uma das grandes obras que foi escrita no passado foi a Ilíada e Odisseia, do escritor Homero. É considerada a maior obra de poesia épica já escrita, agora pasmem, depois do livro de Jó. Só que isso eles não falam. A Ilíada e a Odisseia narra uma história mística ou mítica de Troia e da guerra de Troia. E o livro Odisseia narra a volta para casa do grande herói Ulisses. E a trajetória de volta desse grande herói Ulisses é retratado no segundo grande poema, Odisseia. E eles entendem que Homero, quando escreveu essa obra magnífica, muito tempo antes de Cristo, ele narra os perigos e as dificuldades que nós temos com a nossa própria vida para voltar para casa. E a saga de Ulisses para voltar para casa, no seu navio, com seus guerreiros, é a saga do ser humano, percorrendo as águas tempestuosas da vida. E no final do belo poema de Homero, no livro de Odisseia,
acontece uma cena maravilhosa. Ele vai chegando perto da sua casa, do seu país, e ele fica sabendo que as margens da costa do seu país, uma costa muito rochosa, existiam sereias. E as sereias encantavam com seu canto. E aquele homem que era seduzido pelo canto da sereia, ele ficava tão maravilhado, o seu coração era tão envolvido naquela doce voz, que ele se jogava na água, e diz o mito, a lenda, que essas sereias então levavam esse homem para as profundezas do mar. Mas Ulisses era um guerreiro. E Ulisses disse para os seus tripulantes do seu navio, seus soldados: eu vencerei o canto das sereias. E eles ficaram com medo, porque até aquele momento ninguém conseguia vencer o canto das sereias. Mas Ulisses disse o seguinte: vocês vão me amarrar no mastro do meu navio. Eu quero ouvir esse canto amarrado no mastro do meu navio. E se eu clamar e gritar para que vocês me libertem, vocês não façam isso, porque eu quero ser o primeiro homem que ouve o canto das sereias, mas não sucumbe a elas. Amarre-me no mastro. Aí sabe o que aconteceu? Os seus tripulantes amarraram Ulisses no mastro do navio. E quando ele começou a chegar nessa encosta rochosa, ele começou a ouvir o canto da sereia. Ele ficou desesperado, meu pastor, porque canto de sereia é perigoso. E aquele homem começou a se debater no navio, irmão, se debater no navio, dizer impropérios para os seus tripulantes: me livrem, me tirem daqui, eu preciso ir para as sereias, me livrem. E eles ficaram firmes. Em outras palavras, ele conseguiu vencer aquele local tenebroso, conseguiu chegar na sua casa incólume e teve uma experiência de ouvir o canto da sereia, mas não sucumbir, porque ficou amarrado no mastro do seu navio. Está entendendo a ilustração? Entendeu a ilustração? A nossa peregrinação nesse mundo, irmãos, tem muitas vozes, mas nós precisamos ouvir uma voz. E para a gente não sucumbir às vozes das sereias que murmuram aos nossos ouvidos, tentando nos desviar da fé, nós precisamos, à semelhança de Ulisses, nos prender no mastro do navio. Qual é o mastro do navio da atualidade? A gloriosa igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela que ensina a pura e verdadeira palavra de Deus, a pessoa do Deus bendito. Esse é o mastro que você precisa se apegar a ele. Sabe por quê? Vocês vão ouvir o canto das sereias. E eu espero que vocês não sucumbam nas profundezas das águas. Amém?